Minha mãe olhou diretamente nos meus olhos, por cima do peixe na brasa e do milho cozido, e disse: Esta viagem não é sobre você. Ela disse isso enquanto passava meu cartão para alugar a casa. Para cada refeição, cada passeio de barco, cada falsa memória que eles costuravam sem mim. Eu sorri, como se não me importasse. Fiz minha mala em silêncio e congelei a conta da família no meio do almoço. Na hora do jantar, o cartão dela falhou, a chave do quarto foi desativada e pela primeira vez em anos, eles perceberam que eu não estava apenas pagando a conta. Eu era o chão em que eles pisavam. Meu nome é Guilherme Rocha, e esta é a história de como eu passei de ser apagado na minha própria família para finalmente ir embora. Estou prestes a compartilhar algo muito pessoal, mas antes, você pode dizer um oi nos comentários ou me dizer de onde você é. Adoro saber até onde minha história chega. É sempre bom saber que não estou sozinho nisso. Obrigado. E agora, deixe-me contar tudo. E se minha história ressoar com você, por favor, não se esqueça de se inscrever. Isso significa mais do que você imagina. Porque às vezes, a única maneira de curarmos é quando outra pessoa decide ouvir. O voo de São Paulo para Florianópolis me deixou inquieto, uma névoa de meio sono grudada em mim enquanto o avião descia em direção à linha plana e brilhante da costa catarinense. De cima, a ilha parecia uma faixa de areia branca e casas claras espalhadas à beira do Atlântico. Por um momento, olhando pela janela, tentei me convencer de que esta viagem poderia ser diferente, que talvez desta vez minha família realmente notasse que eu estava ali. Essa ilusão durou até eu arrastar minha mala pelo caminho de cascalho e ouvir as risadas vindo da varanda da casa de praia. A casa em si era perfeita, quase montada para uma revista. Madeira desbotada pelo sol, janelas amplas deixando entrar o ar salgado, móveis de estilo praiano em tons coordenados, de creme e azul claro. Tudo combinava. Tudo, exceto eu. Fiquei na varanda, um segundo a mais, a alça da mala apertou, apertada na minha mão, antes que minha mãe finalmente abrisse a porta. Guilherme, ela disse, com um sorriso ensaiado, seus braços se abrindo o suficiente para roçar meus ombros. O abraço pareceu um aperto de mão que perdeu a força antes de começar. Ela se virou quase instantaneamente, sua voz se elevando novamente para dentro da casa. Atrás dela, minha irmã Teresa estava ajustando o celular para uma selfie, com a pequena Laura debaixo do braço. Nenhuma delas sequer olhou para cima. Tiago, meu cunhado, passou por mim com uma caixa térmica tão pesada que seus ombros caíam, resmungando sobre o gelo derretendo. Eu o segui, as rodinhas da mala prendendo na soleira da porta. E por um breve segundo, senti como se estivesse invadindo a reunião de outra pessoa. Meu quarto ficava nos fundos da casa, o menor, espremido contra a sala da lavanderia. Sem janela, sem brisa do mar, apenas o zumbido da máquina de lavar e um leve cheiro de sabão em pó. Coloquei minha mala na cama estreita, passei a mão pelo colchão afundado e disse a mim mesmo para não esperar muito. Eu nunca esperava. Ainda assim, o vazio sempre me atingia. O jantar foi peixe na brasa e milho cozido, uma refeição que deveria ter sido reconfortante. Sentamos ao redor da longa mesa, na varanda, com lanternas de papel balançando, levemente, ao vento salgado. Fiquei quieto, passei a manteiga quando pediram, e tentei deixar o ritmo das risadas deles me envolver. Então, entre goles de vinho, minha mãe se virou para mim. Esta viagem não é sobre você, Guilherme. Ela disse de leve, como se me lembrasse de um fato que todos já sabiam. Não faça tudo girar em torno de você. Suas palavras cortaram a noite, mais afiadas do que qualquer faca na mesa. Ninguém se mexeu. Ninguém falou nada. Os garfos continuaram batendo nos pratos. Teresa continuou com sua história sobre a confusão no aeroporto,
E Laura bateu o copo contra o de Tiago sem perder o ritmo. Forcei um sorriso, mordi o peixe que de repente não tinha gosto de nada e assenti como se concordasse. Por dentro, a verdade me esmagava. Eu não era apenas indesejado. Eu era invisível. Um convidado em um jantar que eu já havia pago. A manhã seguinte deveria ter parecido um novo começo, mas não pareceu. Teresa chamou todos para ir à cozinha, com os braços cheios de camisetas dobradas. Camisetas da família, ela anunciou, sorrindo. Algodão azul marinho com letras brancas. Semana na Praia dos Rocha, 2024. Todos vestiram as suas, rindo, tirando fotos no espelho. A minha foi deixada no fundo da pilha, com o nome estampado no peito. Errado. Guilhermo. Minha mãe riu enquanto me entregava, dando de ombros. Provavelmente o corretor automático, querido. Você sabe como é a tecnologia. Ela não ofereceu uma substituta. Alguém tinha usado uma caneta preta para riscar as letras e reescrever à mão. Eu a vesti, mesmo assim, a tinta dura contra meu peito, o tecido com um leve cheiro de produtos químicos. Na marina, o sol brilhava forte sobre a água. Um jovem funcionário com uma prancheta chamou. Família Rocha. Abri a boca, mas antes que pudesse falar, a voz da minha mãe interrompeu. Ah, ele só está acompanhando. O rapaz assentiu, já seguindo em frente, contando os coletes salva-vidas. O resto da minha família embarcou com conversas animadas. Laura puxando a mão de Teresa. Tiago carregando a caixa térmica novamente. Fiquei ali por mais um momento, o cabelo soprando no meu rosto, o ardor do sal nos meus lábios. Eu alcanço vocês, murmurei e me virei. Minhas sandálias abriram bolhas nos meus calcanhares na caminhada de volta para Wuxanti, minha garganta áspera por não dizer nada. Eu havia pago o sinal desta casa, reservado os passeios de barco, até mesmo coberto o aluguel do carro. E ainda assim, eu era apenas um convidado, alguém só acompanhando. De volta à varanda, fiz café para mim. A casa estava silenciosa, minha família na água sem mim. Sentei-me no balanço, a xícara aquecendo minhas mãos, e tentei acreditar que o amanhã poderia ser diferente. No fundo, eu já sabia que não seria. Na hora do almoço, nos reunimos novamente, desta vez em um quiosque de frutos do mar na beira da praia. Mesas de piquenique sob guarda-sóis coloridos, o ar denso com o cheiro de ostras fritas e sal. O garçom deixou a conta sem perguntar a quem pertencia. Teresa riu alto o suficiente para as mesas próximas ouvirem. Meu irmão paga essa. Ele sempre paga. Laura bateu palmas, inocente e alheia. Tio Gui paga tudo. Suas palavras soaram como um soco embrulhado em fita. Tirei meu cartão da carteira sem dizer uma palavra. Toquei na maquininha. O número piscou. 497 daí. Assinei, devolvi e tentei não mostrar meu maxilar se contraindo. Por dentro, o pensamento queimava a cada vez que eu passava meu cartão. Não era bondade. Era aluguel. Pagamento por um lugar na mesa deles. Naquela noite, a casa cheirava a protetor solar e comida frita enquanto todos se espalhavam pelo pátio para jogar cartas. Fiquei para trás, encostado na porta, observando Teresa alinhar as fotos em seu celular. Quando ela apertou postar, eu já sabia qual seria a legenda. Família é tudo. O carrossel de fotos passou pela minha tela minutos depois. Sorrisos iluminados pelo sol no quiosque, Laura rindo no meio de uma mordida, Tiago carregando a caixa térmica com um orgulho exagerado. Eu reconhecia cada ângulo, cada composição, porque eu tinha tirado cada uma delas, quadro após quadro, momento após momento, e ainda assim, nenhum único vislumbre de mim. Alguém nos comentários perguntou:
Cadê o Guilherme? Vi as palavras aparecerem, senti um aperto estranho no peito, e então as vi desaparecerem menos de meio minuto depois, sumindo como se eu nunca tivesse existido na foto. Tentei por mim mesmo, digitando uma linha sob as fotos brilhantes. Fotógrafos não contam, eu acho. Minhas palavras ficaram ali por uns 60 segundos antes de desaparecerem também. As curtidas continuaram chegando, emojis de palmas e reações de coração de pessoas que nunca saberiam a verdade. Desliguei meu celular e caminhei até a beira da praia. O vento cheirava a maré baixa e madeira úmida. O tipo de cheiro que se impregna na roupa. Além do pier, a lua flutuava como uma moeda pálida, e eu me perguntei quantas vezes uma família pode apagar a mesma pessoa antes que o apagador se torne permanente. Eles não tinham me esquecido. Esquecer é desajeitado, um acidente. O que eles fizeram foi deliberado, preciso. Eles me escreveram para fora de sua história com intenção, como cortar uma forma de uma página e fingir que ela nunca esteve lá. Mais tarde, naquela noite, deitado acordado, na cama estreita, perto da lavanderia, abri minha pasta de correio de voz. Não as chamadas novas, não os números que vinham e iam, mas aquela rotulada não apagar. A voz do meu pai estava lá dentro. Rui Rocha, falecido há 3 anos, mas ainda aqui na gravação que eu não ousava tocar há meses. Apertei o play. Filho! Sua voz começou, firme, mais lenta do que eu me lembrava. Você não tem que provar seu valor para pessoas que se recusam a te ver. Eu via você. Eu sempre vi você. Fechei os olhos e deixei o som penetrar no silêncio do quarto. Pela primeira vez, em toda essa semana, não me senti apagado. Senti-me visto. E isso mudou tudo. Não era mais apenas sobre ser excluído. Era sobre me agarrar à prova de que eu existia. Uma prova que eles não podiam deletar. Naquela noite, tomei uma decisão. Se eles queriam me escrever para fora, então eu manteria meu próprio registro, minha própria versão, aquela que eles não podiam controlar. Na tarde seguinte, a casa carregava os cheiros mistos de cloro, da piscina e peixe velho da cozinha. Sentei-me no balanço da varanda, o café esfriando ao meu lado, olhando para o horizonte, onde as ondas quebravam contra as rochas. De dentro, as vozes flutuavam pela janela aberta, suaves no início, depois mais agudas a cada palavra. O tom de Mara era doce e enjoativo. O Guilherme é sempre tão sensível. Ele consegue transformar a menor coisa em um drama. Teresa interveio, sua risada como um tilintar de vidro. Lembra da formatura dele? Ele chorou só porque o nome dele não estava na faixa. Fez o dia inteiro ser sobre ele. A faca na minha mão parou no meio de um melão. Fiquei ali, congelado, a fruta pegajosa nos meus dedos, ouvindo a familiar facilidade com que eles me reescreviam como uma caricatura. Tirei o celular do bolso, o polegar deslizando pela tela até o botão vermelho brilhar. Gravador de voz. Nova gravação. Coloquei o celular na mesa, deixando suas vozes se transformarem em permanência digital. Eu não entrei. Não me defendi. Apenas coletei a verdade. Laura entrou correndo na cozinha, ainda úmida da piscina, o maiô com estampa de golfinho colado em seu pequeno corpo. Ela me viu e inclinou a cabeça. A vovó disse que você gasta dinheiro à toa. É por isso que você trabalha o tempo todo. É verdade? A pergunta atingiu mais forte do que qualquer insulto que a mãe dela poderia ter lançado. Ela não era cruel. Ela estava repetindo um roteiro que lhe foi entregue. Minha garganta apertou, mas consegui sorrir. Não, querida. Eu não preciso de dinheiro. Eu só preciso de limites. Ela piscou para mim como se ponderasse palavras que não conseguia entender completamente, e depois voltou saltitando para o pátio. Fiquei ali, sozinho, percebendo que não era mais um apagador. Era substituição. Eles não estavam me esquecendo. Estavam me reescrevendo, linha por linha, dentro da mente da próxima geração.
Mais tarde, sentei-me novamente no balanço da varanda, o vento puxando a barra da minha camisa. Abri meu aplicativo do banco, rolando pelas transações. Lá estava. R$ 780 cobrados da Passeios de Barco Floripa. Não o cartão do Tiago, não o da Teresa, o meu. O mesmo cartão reserva que eu dei à minha mãe há 2 anos apenas para emergências. Um passeio para ver golfinhos para minha irmã, e o marido dela agora contava como uma emergência. Olhei para os números brilhando na tela. Meu pulso estava firme, não mais furioso, apenas claro. Cada risada, cada viagem, cada memória de família foi construída sobre meus ombros. Eles haviam encenado as férias perfeitas, financiadas linha por mim. E ainda assim, eu não estava no quadro. Da cozinha, eu podia ouvi-los novamente, rindo, inventando mais histórias sobre quem eu supostamente era. Inclinei-me para trás, deixei o balanço ranger sob mim e sussurrei para o brisa do mar. Isso não é conexão, é consumo, e eu sou quem eles estão consumindo. Pela primeira vez em dias, não me senti impotente. Senti-me desperto. O ar noturno, no pátio, estava pesado com sal e calor, lanternas balançando contra uma brisa inquieta. A longa mesa estava coberta com uma toalha branca, velas de LED piscando em imitação de calor, enquanto o celular de Teresa estava em um tripé capturando o que ela chamava de momentos em família. Frango grelhado esfriava em travessas, bolo de fubá queimado nas bordas, e Laura dava estrelas na grama, sua pequena voz cantarolando uma melodia de mais cedo. Fiquei na minha, mastigando devagar, ouvindo o raspar dos talheres e a risada ocasional que soava mais ensaiada do que real. Então, no meio da refeição, Mara dobrou as mãos sobre o prato e olhou diretamente para mim. Sua voz era controlada, como alguém que se prepara para dar uma má notícia, mas quer parecer gentil. Guilherme, ela disse, você tem parecido distante, não parece você mesmo. Viemos aqui para nos reconectar, criar memórias, e você tem se mantido afastado. Teresa se inclinou, os cotovelos pressionando a mesa, como se estivesse encenando uma intervenção. Você está tornando tudo muito difícil para todo mundo, ela acrescentou. Era para ser uma viagem de união, mas você continua se afastando. As palavras soaram como acusações em embalagens macias. Coloquei meu garfo e faca na mesa devagar, o suficiente para que o som contra a porcelana ecoasse pela mesa. Distante, perguntei, encontrando os olhos da minha mãe. Ou não cooperativo. O rosto dela vacilou por um segundo, como se não esperasse que eu a confrontasse. Ela balançou a cabeça rapidamente, descartando a distinção, mas o silêncio na mesa dizia o contrário. Peguei meu celular do bolso e o deslizei sobre a mesa, o ícone vermelho de gravação brilhando contra a tela. Do alto-falante saíram suas próprias vozes. O tom enjoativo de Mara, declarando-me excessivamente sensível. A risada de Teresa sobre a minha formatura. A história de eu chorando porque meu nome não estava na faixa. As palavras encheram a noite, devolvidas aos seus donos, cruas e inegáveis. Ninguém interrompeu. O som da cantoria de Laura parou. Tiago se mexeu na cadeira, cortando seu frango com um foco exagerado antes de se afastar e resmungar que estava entrando. Quando a gravação terminou, levantei meu olhar do celular. Vocês contaram essa versão de mim por tanto tempo. Convenceram a si mesmos de que é a única verdade, eu disse. Minha voz não se alterou. Não precisava. Mas cada lacuna que vocês deixam, cada bagunça que ignoram, cada despesa que evitam, sou eu quem cobre. A história funciona porque eu a impeço de desmoronar. O silêncio era mais pesado do que qualquer discussão aos gritos poderia ter sido. Laura havia parado no meio de uma estrela, olhando para mim como se o próprio ar tivesse congelado. O celular de Teresa ainda estava gravando,
mas cuidadosamente apontado para o lado, como se me cortasse do enquadramento novamente. Eu não gritei, não implorei. Sentei-me no silêncio, deixando-o se estender até se tornar a própria resposta. Pela primeira vez, o silêncio deles não me diminuiu. Me deu certeza. A luta não era mais sobre conquistá-los. Era sobre me recusar a me encolher no papel que eles haviam escrito para mim. Ninguém pediu desculpas. Ninguém me defendeu. Mas pela primeira vez, senti o chão tremer sob nós. A verdade estava exposta, e não era mais minha para carregar sozinho. Na manhã de sábado, a casa zumbia com uma energia frenética. Portas batiam, abriam e fechavam. Vozes ecoavam pelas paredes do corredor. Todos estavam se preparando para o show de verão, a peça central da viagem. O evento que eu havia planejado 2 meses antes, sincronizando com o horário de hidroginástica da minha mãe para que ela não perdesse uma aula. Fiquei na porta da cozinha tomando café enquanto Teresa arrumava as roupas e Mara checava seu reflexo no vidro da porta do pátio. Laura girava em um vestido de verão, perguntando quais sapatos combinavam. Era um caos, costurado com excitação, todos desempenhando um papel na cena. São 6 lugares, disse Teresa, sorrindo para Tiago enquanto ajustava seus brincos. Tiago e eu na frente, mamãe e Laura logo atrás. Senti as palavras presas na minha garganta. E o meu? Perguntei baixinho. Mara se virou, seu sorriso esticado, mas frágil. Ah, querido, você parecia tão desinteressado ultimamente. Demos para o filho da Diana, sabe? Aquele bonitinho da rua. Ela riu suavemente, como se fosse uma coincidência divertida. Coloquei a caneca de café na mesa, com cuidado. Meu celular já estava na minha mão, o polegar rolando por pagamentos antigos. Lá estava. Esse $840, marcado como pagamento integral, noite de show família. Meu nome, meu cartão, meu lugar. Eu não disse uma palavra. Fechei a tela, guardei o celular no bolso e sorri levemente, como se entendesse. Por dentro, uma nova determinação se formou. Se eles podiam me substituir tão facilmente em seus assentos, eu poderia substituir meu papel em toda a sua performance. Mais tarde, caminhei pelo corredor em direção ao meu quarto, apenas para encontrar minha mala arrastada para o corredor, encostada na parede como um pensamento tardio. Na cama, um bilhete dobrado esperava. A caligrafia da minha mãe enrolada no papel. Espero que não se importe, querido. Trocamos com o Tiago para que ele pudesse dormir ao lado da Teresa. Você pode ficar no quartinho da lavanderia. Com amor, mamãe. O novo quarto era pouco mais que um depósito. Um colchão de solteiro, afundado no meio, o ar denso, com cheiro de sabão em pó e cloro. Fiquei ali segurando o bilhete, depois o dobrei cuidadosamente e o deslizei no bolso. Eu não me enfureci, não exigi nada. Peguei meu laptop da mala e sentei-me de pernas cruzadas no colchão afundado. O aplicativo da companhia aérea carregou lentamente, o cursor girando antes de pousar em um assento para um voo de volta antecipado para São Paulo. Reservei sem hesitar. Então, abri a planilha de orçamento compartilhado da família, aquela onde cada despesa tinha minhas iniciais rabiscadas na coluna Pago por. Um por um, deletei meu nome de cada sessão. Hospedagem, aluguel de carro, jantares, passeios, compras. Removi-me, linha por linha, até a página parecer um quebra-cabeça faltando a peça central. Finalmente, abri meu diário e escrevi as palavras, firmes sob minha caneta. Eu não fui esquecido. Fui substituído. E agora vou retirar tudo o que tenho sustentado. Quando fechei o caderno, a casa ainda zumbia com conversas, com risadas, com o barulho de uma família se preparando para uma noite que eu paguei, mas não compareceria. Deitei-me no colchão fino
ouvindo o zumbido da máquina de lavar. E percebi algo que não me permitia pensar antes. Minha ausência deixaria uma marca maior do que minha presença jamais deixou. A casa mergulhou no silêncio depois da meia-noite. O tipo de silêncio que não era realmente quieto, mas em camadas, com o zumbido da máquina de lavar no cômodo, ao lado, e o pulso das ondas quebrando logo além das dunas. Todos os outros tinham ido para a cama horas antes, exaustos, de mais um dia costurado com passeios que eu paguei, mas dos quais não fiz parte. Sentei-me sozinho na pequena escrivaninha do meu quarto, o brilho da tela do meu laptop refletindo nas garrafas de sabão empilhadas ao meu lado. Abri meu aplicativo do banco, novamente, rolando por cobranças que eu já sabia que doeriam. Lá estava. 675 para Passeio Golfinhos Floripa. Processado no meu cartão reserva, o mesmo que eu havia dado à minha mãe anos atrás para emergências. Um cruzeiro para ver golfinhos para Teresa e Tiago aparentemente contava. Meu estômago não revirou mais, não como antes. Eu apenas toquei, tirei um print e o arquivei em uma pasta na minha área de trabalho intitulada Dívidas Emocionais. Saí para a varanda com meu celular, as tábuas rangendo sob meu peso. A noite cheirava a madeira molhada e sal. As estrelas estavam fracas, borradas pelo brilho da cidade praiana a alguns quilômetros de distância, mas o som do oceano era nítido, constante. Vasculhei minhas gravações, parei no arquivo de mais cedo e o renomeei. Sem edição, 10 de julho, 22. Se eles querem me apagar, sussurrei, eu vou guardar o original. De volta ao corredor, a luz vazava por debaixo das portas por onde eu passava. Do quarto de Teresa, uma fileira organizada de roupas coordenadas estava pronta. Vestidos brancos, sandálias combinando, chapéus de palha para a foto de família perfeita agendada para amanhã. Tudo combinava, até os acessórios. Tudo, exceto eu. Na escrivaninha de Laura, uma prova de um álbum de fotos de um serviço online estava aberta. Parei, inclinando-me apenas o suficiente para ver uma das imagens. Era eu, segurando toalhas na praia, o sol nos meus olhos, capturado no meio de um passo. A legenda impressa abaixo. Convidado do não identificado. KKKK. Minha garganta apertou, mas não toquei na página. Fechei o livro gentilmente e o deixei onde estava. De volta ao meu quarto, abri meu laptop novamente. Meus dedos pairaram sobre as teclas, firmes agora, não trêmulos. Comecei a revogar os acessos. Primeiro, a conta de família do Uber, depois a Netflix, depois o serviço de assinatura de supermercado. Cada clique me removia do pano de fundo de suas vidas, de uma forma que eles nunca admitiram que eu estava lá em primeiro lugar. Quando cheguei à pasta compartilhada da reunião de família, deletei meu nome e permissões completamente. Uma aba permaneceu aberta. O painel do cartão de crédito da família. A palavra ativo piscava ao lado da conta compartilhada. Meu cursor pairou sobre a opção. Bloquear. Olhei para ela, deixei o zumbido da máquina de lavar encher o quarto e então me inclinei para trás na cadeira. Um clique, murmurei para a quietude, e toda a performance deles acaba. Fechei o laptop sem pressionar. Eu queria a luz da manhã no meu rosto quando finalmente o fizesse. O dia seguinte amanheceu claro e implacável. A luz do sol entrando pelas persianas como se nada pudesse se esconder. A casa estava viva com barulho. Portas batendo, sapatos arrastando, Laura correndo entre os quartos, perguntando qual maiô deveria usar. Eles estavam se preparando para stand-up paddle e brunch, passando protetor solar e rindo. Ninguém me notou entrar no meu pequeno quarto com meu laptop.
Sentei-me na cama, de costas para a parede, e comecei. Um por um, fechei os portões pelos quais eles haviam passado, sem agradecer. Entrega de supermercado desativada. Conta do Uber desativada. Serviços de streaming cancelados. A pasta compartilhada para a reunião do próximo ano removida. Finalmente, voltei para a aba que deixei aberta na noite anterior. As palavras cartão compartilhado da família, ativo, me encaravam. Minha respiração prendeu por um momento, não por dúvida, mas pela clareza daquilo. Então eu cliquei. Bloquear. Status. Inativo. A mudança foi instantânea, invisível para mim, mas esperando como uma armadilha. Fechei o laptop, guardei-o na minha mala e o levei para a varanda, onde a luz do sol queimava as tábuas quentes sob meus pés descalços. Na hora do brunch, as rachaduras já haviam começado. Em um café à beira-mar, Mara pegou a conta e deslizou o cartão pela mesa. O garçom retornou com um olhar de desculpas. Desculpe, senhora, foi recusado. Mara franziu a testa, tentou de novo, e a pequena máquina apitou sua recusa. Teresa pegou o celular, os lábios finos, abrindo o aplicativo do Uber. A tela piscou em vermelho. Pagamento negado. As vozes deles ficaram mais agudas, seus rostos empalidecendo, sob o sol forte. De volta à casa, o grupo de mensagens acendeu como fogos de artifício. Mara, Guilherme, o que você fez? Teresa, isso não tem graça. Conserte isso agora. Tiago, estamos presos aqui. Sentei-me no canto da varanda, lendo cada linha sem calor, sem raiva. Depois rolei para baixo e toquei em apagar conversa. A casa continuou em movimento frenético, suas vozes subindo enquanto eles procuravam soluções. Eu não me juntei a eles. Fui para o meu quarto, guardei as poucas roupas que me dei ao trabalho de desempacotar, fechei a mala e a rolei em direção à porta da frente. Sem palavras, sem gritos, apenas o suave barulho das rodas contra a madeira. Parei na varanda mais uma vez, o ar do oceano enchendo meus pulmões, salgado e vivo. Não estou fugindo, disse ao horizonte. Estou saindo de uma peça onde meu papel nunca existiu. Chamei um táxi, o celular frio na minha mão. Enquanto esperava, olhei para a casa, a luz do sol brilhando contra suas portas de vidro, risadas subindo finas e em pânico de dentro. Eu não os odiava. Não precisava de vingança. Isso não era destruição. Era um recomeço. Não uma porta batida, mas uma dobradiça removida. Quando o carro entrou na garagem, levantei minha mala, expirei uma vez e dei um passo à frente. O avião zumbia constantemente, o tipo de ruído branco que preenche todos os cantos do pensamento, se você permitir. Sentei-me perto da janela, o brilho da tela do laptop forte contra a cabine escura, meus fones de ouvido com cancelamento de ruído pressionando suavemente meus ouvidos. Lá fora, a asa capturava o brilho dourado do fim de tarde enquanto o horizonte se fundia em uma faixa de água e céu. Abri a pasta que construí, peça por peça, ao longo da semana. Aquela chamada dívidas emocionais. Dentro havia capturas de tela de cobranças. Eles achavam que eu nunca notaria. Cada passeio e refeição canalizados através do meu cartão. A gravação da cozinha tocou em tons nítidos e claros. Minha mãe me chamando de hipersensível. Minha irmã rindo da formatura. O arquivo da foto também estava lá. Aquele que Laura havia impresso com a legenda convidado não identificado. KKKK. Toda a prova que qualquer um precisaria de que eu fui esculpido para fora, deliberadamente, com precisão. Ainda assim, eu não estava coletando isso para eles. Não estava juntando para provar nada
para as pessoas que já haviam decidido quem eu era. Eu estava guardando para mim, para que quando olhasse para trás, me lembrasse de que não estava imaginando. Rolei até encontrar a mensagem de voz que não deletei, aquela que não conseguia deixar ir, mesmo quando queria. A voz do meu pai encheu meus ouvidos, mais áspera, agora, do que na memória. Você não precisa provar seu valor para pessoas que preferem te esquecer. Eu via você. Eu sempre vi você. As palavras me firmaram de uma forma que nada mais havia feito durante toda a semana. Ouvi 2 vezes, depois uma terceira, até meu peito se soltar e eu finalmente conseguir fechar os olhos. Quando as rodas tocaram o chão, meu celular começou a vibrar. Notificações jorrando como água, rompendo uma barragem. Dezenas de mensagens empilhadas, uma após a outra. Mara, implorando, depois acusando. Teresa insistindo e que o eu tinha estragado tudo, depois me implorando para desfazer. Rolei por todas elas. Não senti nada além de um distanciamento calmo. E então, toquei em arquivar. Elas podiam ficar ali, congeladas como insetos em âmbar, mas não teriam mais acesso a mim. Quando destranquei meu apartamento em São Paulo, o amanhecer se espalhava pelas cortinas finas. O ar lá dentro era quieto, ininterrupto, sem grupos de mensagens zumbindo, sem exigências disfarçadas de risadas. Apenas silêncio, do tipo que não doía. Fiz café, vesti meu roupão gasto e abri a pasta uma última vez. Com as mãos firmes, renomeei para arquivado. Não mais ativo. A verdade não precisava ser gritada na cara deles. Não precisava ser jogada na mesa em algum jantar de família. Só precisava existir, segura onde eu a coloquei. Impossível para eles editarem ou apagarem. Enquanto eles se viravam na costa, com seus cartões falhando e seus planos desmoronando, eu comecei meu dia em paz. Pela primeira vez em anos, era a minha paz. Não alugada, não condicional, não comprada ao preço do meu silêncio. A tarde de fim de semana em São Paulo parecia diferente. A cidade, suavizada pelo calor da luz do sol, deslizando por entre as árvores. Entrei em uma pequena livraria, escondida, entre uma loja de discos e um antiquário. O ar denso, com o cheiro de grãos torrados, vindo do balcão do café. Prateleiras, de madeira, levemente inclinadas. Mesas com arranhões e amassados de anos de uso. Mas cada imperfeição parecia real, sólida, vivida. Encontrei um lugar perto da janela, onde a luz do sol se derramava sobre a mesa como uma folha de ouro. Quando a barista colocou minha xícara, ela inclinou a cabeça e sorriu. Gostei dos seus brincos, disse ela, apontando para as pequenas luas crescentes de prata penduradas nas minhas orelhas. Toquei-os gentilmente, sorrindo de volta. Eles significam algo, eu disse, mas só para mim. Em um suporte perto do balcão, uma pilha de folhetos chamou minha atenção. Peguei um, o papel brilhante quente sob meus dedos. Retiro de trilha solo, Parque Nacional da Chapada Diamantina, Bahia. Abri, li os detalhes uma vez, depois de novo. Meu peito não acelerou. Minhas mãos não tremeram. Simplesmente peguei meu celular, escaneei o código e me inscrevi. Nenhuma permissão necessária, nenhuma explicação devida. Apenas meu nome, meu cartão, minha escolha. Na saída, o sol tardio esticava sombras longas pela rua. Do lado de fora do café, uma família estava sentada a uma mesa. Uma menina se inclinando no colo da mãe, rindo enquanto o pai se esticava para afastar uma mecha de cabelo do rosto dela. Parei, observando por um momento. A cena não me feriu como antes. Não senti a pontada aguda da inveja ou a dor oca do desejo. O que senti, em vez disso,
Foi reconhecimento, do tipo que vem quando você se lembra de ter desejado algo e percebe que não serve mais. Algumas pessoas herdam a paz como parte de seu direito de nascença. Outras, como eu, têm que construí-la, tijolo por tijolo, com limites, silêncio e escolhas que ninguém mais precisa aprovar. Isso não a tornava menor, tornava-a minha. Ao pisar na rua, quase pude ouvir o eco dos meus próprios pensamentos. Eu não fui embora porque não fui convidado. Fui embora porque eles fingiram que eu nunca estive lá. E pela primeira vez, eu não era invisível. Eu era real. Isso não era vingança. Não era retaliação. Era o começo. O sol aquecia o asfalto enquanto eu caminhava, e o ar cheirava levemente a café torrado e pedra molhada de chuva. Meu celular estava silencioso no meu bolso. Sem pings de grupos, sem mensagens passivo-agressivas, sem âncoras me puxando de volta. Se a paz não é dada, então ela deve ser feita. E enquanto a luz caía sobre meus ombros, finalmente entendi que eu havia construído a minha com minhas próprias mãos. Passei tanto tempo da minha vida sendo o invisível. A pessoa que chegava cedo, ficava até tarde, limpava bagunças que não eram minhas, organizava viagens e eventos, e pagava por momentos que nunca me incluíram. Eu vi minha generosidade ser reescrita na história de outra pessoa. Minha presença ser editada de fotos, legendas e memórias. Como se meu tempo, minha energia, meu cuidado não importassem, a menos que outra pessoa pudesse levar o crédito por isso. Aprendi que aparecer nem sempre é reconhecido, que a bondade pode ser mal utilizada e que, às vezes, a única maneira de ser visto é tomar a decisão de finalmente dar um passo para trás. A parte mais difícil não foi ir embora. Não foi tomar uma decisão, ou apertar botões, ou mesmo congelar contas. A parte mais difícil foi acreditar que eu tinha o direito de existir por mim mesmo quando ninguém mais parecia se importar. Quando finalmente me afastei daquela casa, das cenas montadas e das fotos onde meu rosto havia sido apagado, eu carregava comigo uma certeza silenciosa. Eu não precisava de permissão para reivindicar minha vida. Não precisava de aplausos ou reconhecimento. Eu só precisava testemunhar minha própria existência e garantir que minha verdade sobrevivesse. É por isso que guardei as provas, prints, gravações, recibos, arquivos, até a foto do convidado não identificado. Não para confrontar, não para acusar, não para envergonhar ninguém. Guardei porque precisava provar a mim mesmo que estive aqui, que compareci e que minhas contribuições, meu trabalho, meu dinheiro e meu cuidado importaram, mesmo que ninguém mais tenha reconhecido. Sentado no meu apartamento em São Paulo, na manhã seguinte à minha partida, com a luz do sol se espalhando pelo chão, percebi a verdade. Há poder em escolher a si mesmo. A liberdade em decidir que você não será mais invisível nas histórias que os outros escrevem sobre você. A clareza em retomar o controle sobre sua própria narrativa. Por anos, tentei provar meu valor para pessoas que se recusavam a me ver. Por anos, eu sorri, concordei e os encobri, sacrificando pedaços de mim mesmo, meu tempo, minha energia, minha paz. E para quê? Um reconhecimento que nunca veio, aplausos que foram mal direcionados, gratidão que foi negada. Foi exaustivo, foi frustrante, foi solitário. Mas também foi um professor. Me ensinou que limites não são egoísmo, que dizer não é crueldade, que se recusar a financiar a narrativa de outra pessoa às custas do seu próprio bem-estar não é vingança. É sobrevivência. E mais do que sobrevivência, é reivindicar um senso de si mesmo que foi ignorado por muito tempo. Aprendi que sua presença, sua voz, seu valor não são ditados pelo reconhecimento dos outros,
são determinados pelo seu reconhecimento de si mesmo e pela sua coragem para protegê-lo. Se você já se sentiu invisível, ignorado, substituído ou apagado em espaços que deveriam ser seu lar, sua família, seu trabalho ou suas amizades, saiba disto. Seu valor não depende do reconhecimento deles. Você tem permissão para se definir. Você tem permissão para proteger sua energia. Você tem permissão para se afastar, para estabelecer limites, para dizer não e para existir sem pedir desculpas da maneira que honra sua vida. Ser gentil e generoso não o obriga a permanecer onde você é invisível. Ser leal não o obriga-o a continuar financiando a história de outra pessoa ao custo da sua própria paz. Antes de continuar, quero saber se você está aqui comigo. Deixe um oi nos comentários ou me diga de onde você está assistindo. Apenas saber que alguém está ouvindo, que alguém reconhece sua presença, pode fazer uma diferença que você nem imagina. Cada palavra importa. Cada momento em que alguém te ouve torna o mundo um pouco mais justo para a sua existência. E se minha história ressoa com você, por favor, inscreva-se neste canal. Não é apenas um clique. É se juntar a um espaço onde histórias reais, cruas e honestas são honradas, onde vozes que muitas vezes são silenciadas são celebradas, e onde escolher a si mesmo não é questionado, mas reconhecido. Cada inscrição, cada comentário, cada conexão diz ao universo que priorizar sua própria vida, sua própria paz, é essencial e necessário. Então eu te pergunto, se sua paz não é dada, você a construirá por si mesmo? Se seu valor não é reconhecido, você o honrará em seus próprios termos? O mundo pode tentar sobrescrever sua existência, mas você sempre tem a escolha de reivindicá-la. Você sempre tem o direito de proteger sua energia, sua vida, seu espaço, sua voz. Comece agora. Dê esse primeiro passo, não importa quão pequeno, e saiba que ao escolher a si mesmo, ao se proteger, ao honrar sua presença, você está finalmente vivendo para uma pessoa que sempre esteve destinado a ser. E isso é um começo, não um fim. Sua história importa, sua vida importa, sua presença importa. Escolha-a, proteja-a, viva-a, fale-a, reivindique-a e saiba que nada pode tirá-la de você, a menos que você permita.